pessoal, estou chegando com mais um corte do Cruzeiro para você. Hoje tem jogo importante pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Vila Nova, então estou trazendo a escalação do Cruzeiro e também todas as informações do Dudu, se ele vai continuar ou não no Cruzeiro. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like e já deixe seu palpite nos comentários do qual será o placar de Cruzeiro e Vila Nova. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Esporte e dia de jogo para Cruzeiro e Vila Nova, a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. É o primeiro jogo da terceira fase, hein? Ó quem já tá aqui, pronta para falar com a gente, direto do palco da partida, Maria Cláudia Bonucci. Ô Bonucci, o time pode ter mudanças para hoje à noite? Muito boa tarde para você. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. Pode, uma delas é até certa, né? Que é o retorno do Fabrício Bruno na zaga, ele que cumpriu suspensão na última partida do Cruzeiro, aquela vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Outras mudanças podem ocorrer por questão de desgaste de alguns jogadores. Por exemplo, o retorno do Fabrício Bruno ao time não necessariamente tira o Jonathan Jesus. Isso porque o Vidalba pode ir para a lateral esquerda para dar um descanso para o Kaique, que vem de uma sequência aí de 5 partidas como titular. Outros atletas que têm sofrido com desgaste podem ser poupados são o Lucas Silva e o Matheus Pereira, mas por enquanto a gente está apostando na manutenção deles na equipe titular. Inclusive vamos dar aquela olhada no campinho, né, o provável time do Leonardo Jardim, que deve ser com o Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Vidalba, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e lá na frente o Caio Jorge. Nesse jogo, pessoal, pode rolar o reencontro entre jogadores que foram campeões mundiais. O Cruzeiro está buscando regularidade. Para isso, vai ter que frear o bom momento do Vila, viu? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Campeão! Ah, é só alegria! É com esse espírito que o Vila Nova chega para encarar o Cruzeiro. Terceiro colocado da Série B, o Tigre é o atual campeão goiano. O Tigrão vai comemorar o título! Conquistou o estadual depois de 20 anos, com a ajuda de um veterano, o meio-campo Ralf. E sabe o que o Quarentão falou depois do título? Se eu falar pra você que é o mais importante, você vai achar que é mentira minha. Por tudo, pela história, pelo que o Vila passou, pelos anos que não conquistava esse título. Então é o mais importante da minha carreira, da minha vida. E olha que ele tem no currículo um mundial, tá? Foi campeão em 2012 com o Corinthians, ao lado do goleiro Cássio. Passa a testa no torcedor corintiano! No Clube Paulista, o Ralf também jogou com o Fagner. Logo mais vão se reencontrar, vestindo cores diferentes. E se o Vila do Ralf não perde há 4 partidas, o Cruzeiro ainda busca regularidade em 2025. Se você fica oscilando, perde, ganha, você não cria confiança. Então, que a gente possa dar sequência e pegar uma sequência boa de vitórias. O confronto desta noite aqui no Mineirão marca também o reencontro de Cruzeiro e Vila Nova na Copa do Brasil. As equipes só se enfrentaram em uma edição do torneio e foi num ano mágico da história do Cruzeiro. 2003, o ano da tríplice coroa. Cruzeiro e Vila Nova se cruzaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida no Mineirão, 2-0 para o Cruzeiro. No Serra Dourada, em Goiânia, outra vitória, 2-1. O segundo gol do Cruzeiro foi marcado pelo meio-campo Sandro, o único dele naquela temporada. Foi um gol especial, né? Eu lembro muito bem esse lance. Lembro que eu dei a caneta no defensor deles e fiz a finalização de perna direita, né, no campo do goleiro. O goleiro ficou parado. Foi muito emocionante para mim, né? 22 anos depois, mesmo com o bom momento do Vila, para ele, o Cruzeiro vai se dar melhor mais uma vez. Eu tenho acompanhado bastante, né, tanto o Cruzeiro, né, como a Série B. Vai ser um jogo difícil. A Vila Nova está numa crescente muito boa e vai ser um jogo quem errar menos, né? Lógico que, no meu ponto de vista, o Cruzeiro é favorito. A gente continua falando de Cruzeiro e Bonucci continua na resenha do GE para falar agora sobre o assunto Dudu. Ô Bonucci, você tem novidades aí? O Dudu voltou a treinar com o time, é isso mesmo? Voltou a treinar
ontem, Marcelo, depois de uma reunião, né, entre o Dudu, o staff dele e a diretoria do Cruzeiro. Mas a tendência é de que, por enquanto, ele não volte a ser utilizado, segue fora dos planos do técnico Leonardo Jardim. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, uma multa rescisória muito alta, né, em torno de 60 milhões de reais. Multa que o Cruzeiro não quer pagar e o Dudu também não quer sair sem receber, né? Então, enquanto nenhuma das partes ceder nesse aspecto financeiro, a situação do Dudu no Cruzeiro segue indefinida. O GE apurou que o Cruzeiro não tem pressa, uma vez que ele só pode ser inscrito por outro clube na próxima janela a partir do dia 2 de junho. Ficar no Cruzeiro também é uma possibilidade, mas aí o Dudu vai ter que reconquistar espaço no time e a confiança do treinador, Marcelo. Valeu, Bonucci. Bom feriadão pra você. A gente continua falando sobre o Dudu, só que agora com a possibilidade dele mudar de time e vestir a camisa do rival. Já imaginou o Dudu no Atlético? O GE trouxe a notícia que o técnico Cuca entrou em contato com o Dudu. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 e também em 2017. O GE também apurou que o empresário do Dudu já teve até uma reunião com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Oficialmente, a diretoria não fala sobre o assunto. Provável Cruzeiro na terra. Olha lá o Cássio. O Cássio ficou até emocionado, amigo. Grande Cássio. É. Gigante, Cássio. Tem Cruzeiro e Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil. Leonardo Jardim com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidjalba. Romero, Murilo Hickman, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. É o provável Cruzeiro para enfrentar o Vila Nova. Olha aqui, amigo ó. Eugênio, diga. Tem uma informação aqui do nosso amigo William, que não é o William Tavares, é o William Kaiser, jornalista, dizendo que é o seguinte: o pessoal lá em Ponta Grossa, os pontagrossenses, chamam de Germano Krieger. Ah, garoto. Viu como eu tava errado? Krieger. Um abraço pro William que tá vendo a gente. É Krieger. Krieger. Tá vendo? Ele morou lá em Maringá há muito tempo. Fred fez Krueger muito lá é jogo no Fred estádio. Krieger. Então, por favor, pronúncia correta aí. Krieger. Germano Krieger. Tá vendo? hein? Ficou mais difícil, hein? Mas fale do Cruzeiro contra o Vila Nova. Vamos ver como é que... Será que vai jogar o Gabigol? Dudu não vai. Não, o Dudu tá afastado. Dudu já tá até especulação, já tem até especulação ali que pode ir pro Galo. jogos O de- Cuca quer o Dudu no Galo. Esses jogos de Copa do Brasil, olha, o Vila Nova é um time que vem fazendo uma boa campanha na Série B, hein? É um time muito firme defensivamente e que não vai vender barato, não. A gente viu recentemente o clássico, inclusive, né? Do Vila Nova com o Goiás, aquele empate 2-2, um jogo muito disputado, um time que não se entrega, que briga até o final. Tem ali alguns jogadores experientes. Vamos ver. Não é moleza e a gente não sabe qual vai ser o Cruzeiro. Esses jogos de Copa do Brasil tem dado essa situação, né? Porque muitos jogadores são poupados e tal, então você não sabe qual vai ser a pegada do Cruzeiro no jogo de hoje. Mas prevejo, mesmo que seja um Mas time na Sul-Americana completamente também titular, o Cruzeiro já era, né? Esquece. prevejo um Cruzeiro com dificuldade, porque vai ter pela frente um adversário muito brioso, o Vila Nova. E falar de repente poupar. A gente está entendendo agora qual que é o time titular, né, do Leonardo Jardim, que mudou dentro da perspectiva das estrelas. Acho que hoje, nesse momento, sem as estrelas, é o time do Cruzeiro, acho que mais competitivo, pelo menos nesse momento. Então, é importante também a classificação, também pelo que aconteceu na Sul-Americana. A situação está muito delicada. Então, a possibilidade de título em Copa reside agora muito mais, ou fazer uma boa campanha muito mais na Copa do Brasil do que na Sul-Americana. E sem esquecer que o Cruzeiro, no ano passado, teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil também. Isso o torcedor, lembra bem, caiu para o Souza. Até um jogo que foi determinante até na queda do Larcamon, que era o técnico. Sim. Pouco depois ele não seguiria no cargo, aí veio o Seabra e conseguiu um bom trabalho à frente do Cruzeiro. Já antes de falarmos do Santos, que estreia hoje na Copa do Brasil contra o CRB, estreia do técnico Kleber Xavier. Vamos fazer uma chamada diferente no esporte. Porque o assunto do Dudu tomou conta. E aí vamos destacar. Gente, o Dudu foi reintegrado, mas treinou com jogadores que nem foram relacionados. O Dudu foi reintegrado por questões trabalhistas. Você não pode deixar o cara afastado. Então você reintegra o jogador e fala, querido, tá vendo aquele campo lá?
Jogadores que não foram relacionados, está lá. Vai para lá e fica treinando lá. Hoje, amanhã, depois. Até o Alexandre Matos arrumar um rumo para você. No Cruzeiro, você não joga. Foi o que me disseram ontem à noite. E é fonte muito confiável. Everton, reintegrado não quer dizer que é bom. Reintegrado, relacionado, vai para o jogo. Não. O que aconteceu no Cruzeiro lá, e que o Cruzeiro tomou a decisão de retirá-lo do clube, mas assim, dentro das condições legais, e aí me referindo às questões trabalhistas, segundo o pessoal do clube, foi muito grave. As declarações foram muito graves. Então, se reintegra por causa de questões trabalhistas, ele vai ficar treinando com jogadores que não foram ou que não serão relacionados, enquanto o Cruzeiro arruma um lugar para ele. Ele fez 5 jogos. Então, ele não vai fazer 6º, 7º, para depois não ter como se transferir. Então, a informação que eu recebi é de que ele não joga mais pelo Cruzeiro. Ontem nós falamos aqui, mas e se ele pedir desculpa? A informação ontem à noite, porque essa pessoa que me falou, viu o programa ontem e falou, não adianta falar que se pedir desculpa, então ele não joga mais. A direção tomou uma decisão, não quer mais ele lá. Então vai liberar, como vai liberar outros tantos. Então o Alexandre Matos hoje tem uma tarefa dentro do clube, ele tinha várias, hoje ele tem pouquíssimas, ou quase nenhuma, de pegar os jogadores que ele trouxe e dar um rumo a esses jogadores aí, agora, na janela e tal. Então, o Dudu dificilmente joga no Atlético. Agora, sobre a questão, aliás, do Cruzeiro, sobre a questão do Dudu no Atlético, o Thiago apurou uma informação e é importante a gente debater isso aqui agora. Vou falar do jogo. Não, vamos, daqui a pouco. Pois não. A situação é a seguinte, viu, HG? O Atlético tem interesse na contratação do Dudu, só que o Atlético só vai avançar para tentar, de fato, essa contratação do jogador caso o atleta rescinda o contrato com o Cruzeiro. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. O Dudu topa até rescindir, quer receber um percentual do que tem para receber daqui até o final do contrato. O que ele teria para receber daqui até o fim do contrato? Cerca de 60 milhões de reais. O Dudu aceita metade aí desse valor, um pouco mais da metade, algo próximo de 60%, 65%. E aí, caso o Dudu rescinda o contrato, o Atlético vai tentar, sim, avançar nas tratativas para a contratação do Dudu. Até porque é desejo do técnico Cuca a contratação do jogador. O Cuca quer a contratação do atacante. Entende que seria extremamente útil no elenco que ele tem atualmente. E é desejo do Cuca essa contratação. Aliás, eu já disse isso lá na rádio, reitero aqui, e agora é uma parte que é opinião. Se o Cuca pediu, não sou eu que vou aqui criar um monte de ressalva, como fizeram você, Breno e Thiago Valor. Thiago, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é essa, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. O Cuca pediu os caras que são os melhores jogadores do time. Eu fiquei ontem sabendo que o salário do Dudu é 1.800.000 Não é você que paga, Não dá pra irmão. você pegar um Não jogador é você que paga. ganha 1.8 Não é você que paga. Enfiar num elenco, num setor que não é o setor que você precisa. Precisa. Não é. Precisa. Não é o setor que você precisa. Então pode continuar com o Palácios e Bernard? Peraí. Pode continuar com o Palácios e Bernard? Se ele fechar um negócio com o Atlético, ganha metade disso, é melhor continuar com o Palácios e Bernard? muito dinheiro, a metade disso, tudo bem. É mas melhor... ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. É melhor seguir com o Palácio e Bernard? Eu não posso buscar no fracasso exemplo Você para dizer que isso precisa aqui tá comparar certo, que aqui o que tá você tem à fracassado. disposição. O Dudu foi o muito bem Atlético no Cruzeiro precisa até o do momento em que ele Dudu foi ou o Atlético sacado do time. precisa de jogador para meio campo, que marca, que coloca o time numa questão mais competitiva. O Atlético precisa dos dois, HG. O Atlético precisa dos dois. O que você acha disso? Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Boa tarde. Vai começar. Tá difícil, né? Boa Eu nunca tarde. acerto, né? Eu nunca Você acerto. fala boa noite, bom dia. Eu vim da rádio aí, hoje eu tô meio tô conectado. ligado. Mas você viu que eu aprendi, né? Falei a todos, não é cada um não. Que senão fica... boa tarde, Bruno Amorelli. Boa tarde, Thiago Fernandes. Eu posso fazer boa tarde, então, Thiago Valor. diferente. Boa tarde, Adilson Pisquila. Boa tarde aos convidados. Boa tarde, Bernardo, Murilo, Luciana Viana. Boa tarde, André Salles. Boa tarde, Vamos padronizar boa tarde, assim, ó. Fabrício. Não, para. Vamos patronizar assim. Um beijo pra mim. Olha como é que vai ficar bom. Pra mim. Boa Pra tarde, minha mãe, Everton meu e pai, demais. pra você, Xuxa. Isso, a todos. É a todos, pessoal de Ou casa. então a todos. Pode ficar à vontade. Olha só, o Thiago Breno gosta de gosta fazer de falar essa polêmica, né? Mas vamos só analisar uma coisa. Você gosta muito de comparar a situação do Bernard, né? Mas o Bernard é um caso desse, né? Que o Atlético bancou o risco para trazer o Bernard achando que ele chegaria aqui, seria o ídolo e até agora não teve o retorno. Será que valeria a pena a gente o ter... Bernard e o Dudu? Não, a situação eu estou comparando. Eles nunca Sabe por jogaram quê? ao mesmo nível. Eu vou te falar por quê. O Dudu tem uns 12 degraus acima do Bernard. Corta o microfone para eu falar? Loucura, não, cara. deixa eu Mimizento. falar também. Fala, vai, Elton, não vai? Não, é porque agora é meu momento de poder falar sobre isso. Agora Olha é só. meu momento. Ué.
me chamou para poder dar opinião. Cara, o Dudu passa por um momento ruim tecnicamente no Cruzeiro, num momento em que lá no Cruzeiro ele não tem ambiente para ficar lá porque ele pediu a cabeça do treinador. Será que o Atlético precisa desse problema? E financeiramente é um jogador caro. Você acha que ele pediria a cabeça do Cuca? Eu concordo com o Everton, não é uma posição que o Atlético precisa. Mas você acha que ele pediria a cabeça do Cuca? Não sei. Não eu sei que ele tem um histórico. O Cuca tá pedindo ele. É um custo. É o Cuca que pede o Dudu. Thiago, irmão, presta atenção no que o cara tá falando. É um risco. O que eu quero dizer é o seguinte: nós projetamos muita coisa no Bernard, ele veio para cá recebendo um salário muito importante para ele. Você e o HG, eu nunca projetei. E ele não deu ainda meu amigo Valu precisa dele. O Dudu começa a assemelhar isso para mim. Porque o Dudu é um ótimo jogador, eu vou falar que ele é ruim, não. Ele é um bom jogador. Mas no momento do Atlético, 1.800.000, o momento que o Atlético vive, a dívida dele, não pode contratar um outro jogador que possa ser mais competitivo. O Atlético precisa de um volante, precisa de 2 atacantes, precisa de um zagueiro. Mas eu não vejo, Thiago, eu não vejo o Dudu hoje, sinceramente. Mesmo que ele seja bom tecnicamente, chegando no Atlético, ele vai ser titular do Atlético no lugar de quem? Ah, beleza. Responde aí pra nós. Você vai colocar o melhor do time no campo? O melhor do time seria o Dudu. Não vai. Deixa eu te falar um negócio. Só uma coisa muito rápida. Vai. Sabe por que você pergunta assim, o Atlético poderia contratar alguém melhor? Não poderia. Por que não? Porque quem tá lá não tem capacidade para indicar. Quem tá lá? Você vai implicar com o Siga de novo. Quem tá lá? Eu já falei hoje Quem na contrata rádio. no Atlético? Hoje, se deixar na mão do Cuca, fica muito bom. Tanto é que ele buscou o Natanael. Ele comete erros também, tá? O Cuca. Claro. Mas ele buscou o Natanael. Ele indica o Vitor Hugo, o Coelho, o Rony. Então, assim, se deixar na mão do Cuca, tá ótimo. O problema é quando vai que eu apelidei carinhosamente na rádio, de Centro de Incompetentes do Galo. Quê? O SIGA, Centro de Incompetentes do Galo. Mas significa isso? Eu não sei o que significa, você sabe? Centro de Inteligência e informação. Inteligência não pode ser, cara. Se for de inteligência, é um absurdo. Porque tem um monte de gente lá que não tem menor capacidade para trabalhar no Atlético. E aí, é por isso, o Atlético não contrata hoje. Sabe que mais o Atlético não contrata hoje alguém melhor do que o Dudu, porque quem tem capacidade para indicar ou é o Brax ou é o Cuca. Se um dos dois falar, assina embaixo. Urgente, porque o resto ninguém tem de futebol. Ô, Thiagão, por que você não critica quem assina o cheque? Porque todo mundo fala. Eu não tô criticando, eles não entendem critica de futebol. A diretoria do Atlético, porque eles é quem assinam o cheque. Eles entendem quem não entende de futebol? Ninguém no Atlético. Tem duas pessoas que, assim, tem mais pessoas vamos que lá, entendem. peraí. O Lucas Gonçalves entende. Não, peraí. Quando vai planejar no Atlético, talvez o Galante possa até ajudar. Só informando que vocês também podem entrar no debate, viu? Você, Breno, você, Valu. Pode chegar Breno não, é Bruno. É que Breno dupla sertaneja. É que é difícil. Eu chamo Breno de Bruno, Bruno de Breno toda hora. Quem planejou o Atlético esse ano foi o Rafael Menin, o Vitor e quem mais? O Cuca não estava. O Cuca não estava. Então, quem mais? E o Siga. Peraí, que eu tenho que fazer uma pergunta. Siga, Vitor e Rafael Menin. Como é que você avalia o planejamento? Para mim, se eles são os responsáveis pelo que o Atlético tem feito hoje, eles não entendem de futebol. Mas você elogiou o planejamento, irmão. Você elogiou o planejamento, irmão. Você elogiou o planejamento e agora você está criticando. Me explica qual é essa situação. Eu não estou entendendo, Thiago. Você elogiou, Thiago. Está aqui, está guardado. É uma pena o André não ter isso na mão ali para rodar agora o trecho que você elogiou o planejamento, que hoje você critica. Você elogiou, você criticou o Milito no final do ano, você falou que estava militizado. Quando perdeu tudo, você falou que fora Milito. Tchau para esse gringo que não sabe nada. Mas ele está então nós vamos caminhar, sendo muito honesto com o que ele fala. O que ele disse hoje também na rádio, boa tarde para você quem nos assiste. Não vou interromper a sua fala, não, Thiago, pode, por favor. Que os resultados acabam designando aquilo que ele comenta a respeito. Então, se hoje o Atlético tivesse começado o Campeonato Brasileiro dentro de uma expectativa que a gente colocou conforme o Mineiro, o Siga seria ótimo, o planejamento também e as contratações foram assertivas. Então eu acho que ele está sendo coerente com a linha dele de análise. Vou te mostrar uma mensagem aqui, tá? Tá vendo? Mas por favor, não nem precisei me defender. Não fala quem mandou. Por isso que eu te amo, negão. Olha aqui, leia aí, as últimas. O Thiago está coberto de razão. Coberto de razão. Mas não fala quem é não, mas esse aqui é de respeito. Mais uma... Só falar, hoje qualquer, seja o Atlético... Aqui, esse é de respeito. Ele é gente seja boa. O Atlético, o Grêmio ou o Santos, que são os outros times interessados, o Dudu hoje ele te oferece muito mais dúvidas do que qualquer tipo... O Botafogo, qualquer tipo de certeza, né? Um jogador que retornou depois da sua cirurgia, ainda
não conseguiu. Não sei, tá, se o Dudu é capaz de retornar ao seu melhor nível possível. Ele já mostrou ao longo da carreira dele que capacidade técnica tem, só que futebol não é só isso, né? Você precisa de um comprometimento, entendimento. Por mais que o Cuca conheça o Dudu, ele está disposto ao quê? No Atlético ou em qualquer outro clube. A cumprir o contrato e ganhar o dinheiro dele. É uma incógnita pra mim, sabe, HG? Você tá magoado, hein? Eu, técnico, eu não quero um jogador assim no meu elenco. Eu não sou técnico, aqui a gente tá só brincando, fazendo um exercício, mas com relação para fazer uma analogia também, falando da parte dele no Cruzeiro, eu não penso que essa integração, essa reintegração dele signifique absolutamente nada. Inclusive, o Central da Toca deu ontem por volta de 8 horas. Ele não vai estar, ele não está para o jogo de hoje. Isso. Tá? Então, ele não está relacionado para essa partida. Não acho que signifique, será que as coisas estão dando um passo atrás? Claro, isso baseado também em todas as informações que tanto você quanto o Thiago já trouxeram aqui. Acho que a situação continua como está. Tá? Longe de ter alguma situação hoje dentro do Cruzeiro que sinalize minimamente como a permanência é uma reintegração de fato do jogador no elenco principal. É uma reintegração para inglês ver, né? Ele tá lá treinando com os caras, mas é porque tem não questões trabalhistas, né? Como porque senão se afasta, o juiz vai falar, né? não, tem assédio, aí dá indenização por dano moral e tal. E aqui mas o Bruno é advogado, para quem não sabe. A questão do Dudu, eu acho que ela vai além do campo. Dentro do campo, ele já tem uma limitação que ele não consegue jogar os 90 minutos. O Thiago não concorda. O Thiago não concorda com isso, não. Ele tá caladinho, ele mas não concorda. Ele até fez algumas boas partidas antes do jogo contra o São Paulo, que foi quando ele foi para o banco de fato. Mas assim... Ele era o melhor do time. Não conseguia ele era o melhor do jogar os 90 minutos. Era uma do substituição Palmeiras, a melhor certa. fase dele. Não, do Cruzeiro. Era uma Você falou que era o Matheus Henrique, irmão. O Matheus Henrique tá machucado. Não. O Dudu sair no segundo tempo. E a outra questão do Dudu é o extracampo. No Palmeiras, eu acho que esse é o único problema dele. No Palmeiras, ele saiu pela porta dos fundos, tretou com a Leila, ficou naquele trem de com vem, não vem. VTNC. Tretou, vou trabalhar no Cruzeiro. Aí, ele agora pede a cabeça do treinador. Tumultuando o ambiente também, porque ele não respeita nem o jogador que entrou no lugar dele, na posição, para jogar de titular. E ele tem problema com gente que está lá no Atlético. Ele teve uma treta absurda com o Lianco no Campeonato Mineiro. Não foi treta, né? Convenhamos. Lógico. Treta absurda. Não, foi treta. Você tá exagerando. Você também tá exagerando, Bruno. Imagina ele chegar lá e dando bom dia pro Lianco. Ô, irmão, eu jogo, irmão. E você ele acha que eu trabalho só com quem eu gosto? Eu venho aqui todo dia e dou bom dia pra esses caras tudo aqui, irmão. Mas ele vai tumultuar. Ele tem o potencial de tumultuar esse ambiente. Você trabalha só com quem você gosta, irmão? Não, eu acho que... Então, você chega na redação, você chega no seu trabalho lá na rádio. Por exemplo, você tem, eu sei de uma pessoa que tá na rádio com a gente lá que você não gosta. Você chega no estúdio, dá bom dia pra todo mundo. Ué, você tá muito milindrado. Essa pessoa tava hoje lá no estúdio? Não. Então, Elton. Mas isso, assim, a gente tem que colocar... Eu acho que a situação do Lianco, com sinceridade, não tem o menor peso, mas se... O clube, tá? Estamos tratando o Atlético e hoje o Atlético trata conforme informações que vocês já trouxeram com o Cury, com o próprio Dudu. Quem traz não pode se dizer surpreso quando o problema surgir. Porque o campo é evidente para todo mundo. O campo todo mundo consegue aqui analisar e ver. Porque está numa moda também agora as pessoas que trabalham no departamento de futebol dizerem o seguinte: mas quando chegou, a imprensa disse que era uma boa e a torcida gostou. Isso. Então se for assim, amigão, faz o seguinte: você vem para cá e eu vou para o seu lugar. Porque aí fica muito fácil. Eu contrato de acordo com a chancela da imprensa e da torcida, dá errado, eu jogo na conta da imprensa e da torcida que chancelaram. Não venham com esse papo pra boi dormir. Que absurdo, não venham com esse papo pra boi dormir. Porque quem senta nessas cadeiras é preparado de uma forma que eu não sou. Tá? Então, da parte do futebol, a gente consegue falar. Só que o que envolve uma contratação, o que envolve uma contratação de um jogador é muito além. Então, quem trouxe para o Cruzeiro não pode se dizer surpreso com esse comportamento do Dudu. Até porque o conhece há bastante tempo. Quem o levar para o Atlético,
para o Botafogo ou para o Santos, está levando por conta do aspecto técnico, mas sabe que em algum momento pode ter que lidar também com a Sabe o que me situação lembrou agora? extracampo. Uma declaração que o Daniel Alves deu quando o Fernando Diniz foi demitido do São Paulo. Eles não estavam preocupados se o Diniz fazia o time jogar bola. A preocupação tem que ser essa, é futebol, gente. Ah, não, o Diniz nos transformou em bons amantes, em boas pessoas, em bons filhos, bons pais. O que você tá falando pra casa do não tem Caixa nada a Preta ver tem com o sim, que você eu tá acabei de preocupado falar. com o extracampo, o que o Dudu Não, faz não, fora não, das não é quatro isso, linhas. você tá ironizando. Quais são as Foi isso que ele entrevistas falou, do... não. Foi isso que ele Foi falou, isso que ele sim. falou, Foi não. isso que ele falou, Foi sim. não. Ele A tá preocupação preocupado. tem que ser Não, ele tá tecnicamente. preocupado. Tecnicamente, o Dudu entrega mais do que Ah, é? metade E do por que time ele Atlético. saiu do time, então? Não sei. E aí eu não sei mesmo. Eu sei. Eu não sei Porque mesmo. ele não respondia em campo. Como não respondia em campo? Ele era o melhor do time. Não respondia. O Cruzeiro faz o Aí, jogo, aí ele o chute saiu, muito aí bola ele saiu, dele. o time melhorou. Ele saiu, ou não melhorou? Ou não melhorou, Thiago? Mas não podia continuar com ele, não. Ele era o melhor. Não, ele podia ser mantido. Quando ele saiu, Ele te entrega mais que o Wanderson. Ele te entrega mais que o Quando ele Wanderson. saiu do time, ele saiu por questões técnicas. Não, ele Depois saiu que ele porque saiu, ele por briga começou com o a treinador. falar asneira. Não foi. Aí o treinador falou, pra nós não dá. Sabe por Aí que a não direção foi? falou, pra nós não dá. Você tá se perdendo na linha do tempo. Não tô não. Ele tava, não tô não. O último jogo, Não antes tô dele não. pedir a demissão do treinador, ele era titular. E detalhe, ele arruma o pênalti pro Cruzeiro numa jogada que ele rouba a bola, Irmão, ele invade a área, ele tenta jogar individual, ele ele deixou o busca o time drible. por questões técnicas. E ele está deixando o Cruzeiro porque ele deixou falou o time demais. Porque chegou no técnico, ele tinha Porque ele pedido a falou demissão do demais. treinador. Você está tentando ele deixou colocar, o time você está porque chegou tentando no técnico, colocar ele tinha na pedido a cabeça demissão do treinador. torcedor e do telespectador Todo mundo sabe que disso. o Dudu é um santo, Não, velho. não, 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 não. É o que você está Isso eu tentando nunca pregar. disse. Não, É o que não, você está não, não, tentando não. pregar. Não, É isso eu sim. nunca disse. É o que você está Não, tentando não, não. pregar. Que ele é um Não, santo, HG, ele não é. desculpa. Que se dentro, os HG, fins justificam não. os meios. Você Se não responder está em sendo campo, correto o resto ele comigo faz nem o com que o quiser. telespectador. Não é isso não. Você não está Não é sendo isso não. correto Não é comigo isso nem com não. o telespectador. Não Agora vem, você não- explica. você Eu não nunca convence disse que o ninguém, Dudu não. é um santo. Pelo contrário, eu deixo bem claro. Então que você o tem que problema entender do por que ele Dudu tá deixando o é Cruzeiro. sempre extracampo. Esse é o único problema que ele te Então, entrega. Thiagão, já que você tá Porque falando dentro das sobre quatro linhas Como? ele te entrega futebol. Como que Thiago. o Cruzeiro melhorou muito depois que ele saiu? Foi só porque ele saiu? Foi Depois que ele só saiu. porque ele Também, saiu? também. Porque, não sei se vocês estão Também. sabendo, mas teve uma mudança completa no time. O Dudu poderia ser titular no lugar do Wanderson, que pra mim continuaria a mesma Não coisa. pode, seria ele não aguenta. Ou Ele melhor. pode? Ele Ele defensivamente primeiro mesmo que ele que não o aguenta Wanderson. fazer fisicamente o que o Wanderson É faz. óbvio que não, gente. Segundo, ele não tem a disciplina Sabe dominar tática uma bola, que o né? Não Wanderson pode tem. jogar. Com a bola nos pés é outra coisa. Com a bola nos pés eu com 130 quilos jogo. Mas o futebol profissional no nível que esses caras jogam não é dessa forma. Ponto. É por isso. Deixa eu fazer um desafio aqui. Você vai falar, calma, Pode, você pode. tá, você É, tá, viu, Elton? é não porque vai? o Elton não tá aqui, eu você assumo a eu cara. fiz um desafio ontem, eu vou fazer agora, Paulo. Você que está me assistindo, que tem o meu WhatsApp, que torce para o Cruzeiro, tá? Você que está me assistindo, que tem meu WhatsApp, que torce para o Cruzeiro. Você, cruzeirense, que me conhece, tem meu WhatsApp. Manda aqui para mim se você ficaria incomodado da saída do Dudu para o Atlético. É isso aí, pessoal. Além da ausência do Dudu, o treino do Cruzeiro na terça-feira, dia 29, teve outra novidade, mas com relação a uma presença. Após tratar um desgaste muscular, o lateral direito William voltou a trabalhar normalmente com o time, né? Agora o William pode estar disponível para a próxima partida do Cruzeiro na quinta-feira, dia 5, às 21h30, e a Raposa encara o Vila Nova no Mineirão pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A tendência é que haja briga pela posição entre Willian e Fagner no decorrer da temporada. Em 2025, o jogador Willian disputou 13 jogos e concedeu 3 assistências para o gol. Seu contrato é válido até dezembro de 2026. Quem pode desfalcar o Cruzeiro contra o Vila Nova é Matheus Pereira e ainda busca sua melhor condição física. A chance da comissão técnica preservar o camisa 10 contra o Vila, de olho no embate contra o Flamengo no próximo domingo, dia 4, pelo Campeonato Brasileiro. As outras baixas confirmadas são o volante Matheus Henrique e o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesões importantes no joelho. Vou ficando por aqui, mas já deixe seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!